Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 1º, 13 e 4 de agosto de 2022, marcando o início dos trabalhos do segundo semestre do ano no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente começa conversando com a Gisele, que já está conosco aqui, que acompanhou durante toda a semana as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Gisele, tínhamos a expectativa de vários temas, como é comum na pauta dirigida, que é divulgada sempre para atividades dos ministros no plenário do STF, mas podemos dizer que o grande destaque da semana, mas não o único, é com relação à chamada Lei de Improbidade Administrativa. Exatamente, Cadu. A Lei de Improbidade Administrativa é o grande destaque desta semana na sessão de julgamentos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, a gente pode dizer que o plenário se dedicou à análise de 4 processos. 3 deles foram ações diretas de inconstitucionalidade, com o julgamento conjunto, mas o grande destaque, ainda não foi concluído a análise do julgamento, diz respeito a um agravo em recurso extraordinário, na verdade um recurso extraordinário com agravo, que trata de alterações da Lei de Improbidade Administrativa que ocorreram no ano de 2021. Pois é, Gisele, vamos fatiar todos os temas, inclusive com relação à sessão de abertura do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a gente começa exatamente com esse tema, essa abertura de trabalhos desse segundo semestre depois do recesso do mês de julho. Na pauta da segunda-feira, dia 1º de agosto, quando foi a sessão de abertura, a continuação do julgamento de ações que contestam taxas sobre atividade de exploração de minério em Minas Gerais, Pará e Amapá. A repórter Evelyn Araújo preparou uma reportagem detalhando o tema antes de revermos como foi o julgamento nesta semana. Vamos acompanhar. No caso, já foram apresentados os relatórios e as manifestações das partes envolvidas. O julgamento deve ser retomado com o voto dos relatores. As 3 ações foram ajuizadas pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e questionam o poder de polícia criado pelos estados de Minas Gerais, Pará e Amapá na edição das leis. As legislações criaram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais. Para a CNI, a medida pode começar a ser adotada de forma indiscriminada em todo o país como forma de arrecadação. A Confederação argumenta ainda que o valor das tarifas é superior ao necessário para fiscalizar a prática de mineração. Os encargos adotados nos 3 estados têm características parecidas. O poder de polícia alegado pela CNI é exercido por meio de secretarias no momento da venda ou da transferência de estabelecimentos que pertencem ao dono do minério extraído. O valor do tributo varia de acordo com a tonelada do material retirado do meio ambiente. E vamos ao julgamento. O Supremo Tribunal Federal considerou válidas as leis de Minas Gerais, do Pará e do Amapá, que instituíram as taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos chamados recursos minerários. A reportagem, quem acompanhou o julgamento, foi Renato Rosa. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, em 3 ações contra leis de Minas Gerais, Amapá e Pará, apontou que as normas criadas pelos estados que instituíram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais são inconstitucionais. Para a CNI, as leis geraram poder de fiscalização aos estados e fixaram unidades de padrão fiscal por tonelada de minério extraído, sendo que os estados não teriam competência para legislar sobre o tema e exercer poder de polícia. A CNI também argumentou que a matéria em questão criou o verdadeiro imposto, mascarado de taxa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, não há irregularidades nas leis estaduais. As leis estaduais não violam a competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, além da metalurgia, nos termos do artigo 22, inciso 12 da Lei Maior. Os estados não legislaram sobre matéria minerária. As leis impugnadas dispõem sobre matéria tributária, instituição de taxa,
e sobre atividade administrativa decorrente do exercício do poder de polícia, matérias próprias à competência legislativa dos Estados. Assim, as unidades federadas podem instituir taxa de poder de polícia para fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra, exploração, aproveitamento de minérios no respectivo território. O ministro Edson Fachin, relator da ação direta de inconstitucionalidade 4785 contra a lei do Estado de Minas Gerais, apontou 2 fundamentos que sustentam a constitucionalidade da norma. O Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade, emanado de uma compreensão própria do federalismo cooperativo brasileiro, como já expus iterativamente no ambiente deste plenário. Assim, a atuação subsidiária é possível ao ente federativo estadual desempenhar atividade administrativa remunerada mediante taxa, desde que traduzível em serviço público ou poder de polícia, na forma e nos limites do inciso 2 do artigo 145 da Constituição da República. O segundo fundamento é o seguinte: a base de cálculo das taxas minerárias deve guardar razoável proporcionalidade entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos, observados os princípios da proibição do confisco e da precaução ambiental. Com assento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conclui-se não ser desproporcional a base de cálculo referente à taxa que resta impugnada nesta lei e nesta ADI. O relator da ADI 4786 contra a legislação do Pará, ministro Nunes Marques, votou contra a ação da CNI. Não há qualquer dispositivo constitucional que vincule a receita de taxas, desde que observado, repito, um valor razoável em relação ao custo da ação do poder público. De modo que não prospera, ao meu ver, a alegação de que tais leis impugnadas vulneram os princípios da proporcionalidade e do não confisco. Com esse panorama mais sintético, senhor presidente, voto no sentido de julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade número 4786 da minha relatoria, para declarar a constitucionalidade da Lei 7591, de 25 de dezembro de 2011, do Estado do Pará. Na sequência, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, relator da ADI 4787, contra a Lei do Amapá, seguiu o mesmo entendimento dos outros relatores. Afere-se que a exigência fiscal, já datada de quase uma década, não tem impactado os resultados das empresas. O que afasta, novamente, a falta de razoabilidade é a eventual aplicação do princípio do não confisco. Não tem impactado o resultado das empresas que operam no mercado de mineração, mostrando-se exações suportáveis pelos contribuintes. Então, a semelhança do voto de Vossas Excelências, eu também conheço parcialmente da ação direta, entendendo a perda de objeto em relação ao artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 1.613 do Amapá, que corresponde ao artigo 7º a que Vossa Excelência se referiu, e quanto aos demais dispositivos, eu acolho o pedido pela total improcedência do pedido. Por maioria de 7-4, a Corte decidiu pela legitimidade da cobrança das taxas estaduais de fiscalização da atividade minerária. Ficaram vencidos os ministros André Mendonça, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Primeira decisão do segundo semestre de 2022, Gisele, portanto, válidas as legislações estaduais referentes a essas taxas que foram objeto destas 3 ações. Exatamente. Esse julgamento marcou o início dos trabalhos do segundo semestre de 2022 do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos essa sessão na segunda-feira e essa sessão não foi apenas administrativa, ela também foi uma sessão jurisdicional, onde nós tivemos a conclusão do julgamento das 3 ações diretas de inconstitucionalidade, onde os ministros validaram a instituição da cobrança dessa taxa, que tem como base de cálculo, como proporcionalidade, aí
tanto a questão do grau de poluição, né, do Estado em relação a essa atividade de mineração pelas empresas, como também o nível de utilização dos recursos minerais. Ficou definido no julgamento que essa taxa ela tem natureza extrafiscal, porque ela desincentiva atividades degradantes e também permite ao Estado que ele se planeje com o fim de evitar desastres ambientais. Cadu, um julgamento, portanto, bastante importante, que tem reflexos não só na área do direito ambiental, como também na área do direito tributário, por envolver tanto a questão de taxa de fiscalização do Estado, que é uma forma de exercício do poder de polícia. Pois é, Gisele, semestre que promete com muitas matérias em expectativa de julgamento. Vamos, inclusive, para o destaque da semana no plenário do STF, já que o Supremo Tribunal Federal definindo se alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. A matéria é discutida em recurso envolvendo o INSS com repercussão geral reconhecida. A Aline Barcelos preparou uma reportagem prévia sobre o tema. No caso em análise, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ajuizou a ação civil pública com o objetivo de condenar uma procuradora contratada para defender na justiça os interesses da autarquia ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão da atuação da profissional. A decisão de primeiro grau julgou improcedente o pedido. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contudo, anulou a sentença e determinou a abertura de nova instrução processual. No recurso ao STF, a ex-procuradora argumenta que a ação seria inviável por ter sido proposta após o prazo prescricional de 5 anos. Em manifestação no plenário virtual pelo reconhecimento da repercussão geral, o ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso, observou que a controvérsia é de suma importância para o cenário político, social e jurídico e que o interesse sobre a matéria ultrapassa as partes envolvidas. Segundo o ministro, mesmo sem definir se a procuradora atuou com dolo ou culpa, o TRF4 antecipou o entendimento sobre a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa ocorridos após a Constituição Federal de 1988. Alexandre de Moraes destacou ainda que a decisão do TRF4 quanto à imprescritibilidade, somada à ausência de menção a dolo no processo e à criação de uma nova legislação que tornou o dolo imprescritível para a configuração do ato de improbidade administrativa, torna necessário que o STF defina se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa devem retroagir para beneficiar quem eventualmente tenha cometido esses atos na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento. E esse julgamento é destaque nesta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias e os destaques da primeira semana de trabalhos do segundo semestre de 2022 no plenário do Supremo Tribunal Federal. O STF retomou o julgamento do processo que discute se as alterações na Lei de Improbidade Administrativa feitas no ano passado podem ser aplicadas retroativamente na modalidade culposa. Na sessão desta quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, foram realizadas sustentações orais. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, começou a votar na sessão exatamente desta quarta-feira. Marta Ferreira acompanhou. O caso chegou ao Supremo porque o INSS ajuizou a ação com o objetivo de condenar uma procuradora contratada para defender em juízo os interesses da autarquia ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão de sua atuação. A procuradora trabalhou entre 1994 e 1999. A ação foi proposta em 2006 com base na Lei de Improbidade Administrativa, que fixa possíveis sanções a agentes e servidores que atentem contra a administração pública. No ano passado, foram feitas alterações na Lei de Improbidade Administrativa. A principal foi a exigência de dolo, ou seja, intenção para que os agentes públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência
não podem mais ser configurados como improbidade. O Supremo Tribunal Federal vai definir se as alterações podem ser aplicadas retroativamente ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento e aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, deverá ser seguida pelas demais instâncias. No recurso ao STF, a defesa da ex-procuradora argumenta que a ação seria inviável por ter sido proposta após o prazo prescricional de 5 anos. Nessa lei, somente se consideram atos de improbidade as condutas dolosas. Se a conduta imputada é culposa, não se está diante de ato de improbidade. E, portanto, não se aplica a premissa do acórdão recorrido, que era a imprescritibilidade de um ato de improbidade. Consequentemente, se aplica ao presente caso o tema 666. Por quê? Porque se está diante de um ilícito civil, o que conduz também à prescrição penal. Também houve sustentação oral de outros interessados no caso. A aplicação retroativa acarretará, senhores ministros, senhoras ministras, a extinção de milhares de ações e a revisão de outras milhares de processos, inclusive transitados em julgado, inclusive já decididos, com um impacto muito danoso à segurança jurídica e à tão desejada efetividade da tutela jurisdicional. Hoje, a lei nova, a lei faz o quê? A lei consagra a jurisprudência desta Corte, a jurisprudência do STJ, num cânone votado pelo Congresso Nacional, aprovado, né, pelo Congresso Nacional, dizendo o quê dentro desta lei? Que a relação jurídica tem que ser respeitada, que a prova tem que ser encontrada, né? Dizer-se que os promotores irão procurar o dolo específico? Eu acho que não, acho que há muitas ações serão ajuizadas com base em dolo genérico. O Procurador-Geral da República defendeu que as alterações não retroagem para beneficiar agentes públicos já condenados com base em regras que vigoraram anteriormente. Manifesto-me pelo desprovimento do recurso extraordinário e, para fins de repercussão geral, apresento a Vossas Excelências as seguintes teses. Número 1. As alterações do caput do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa apenas explicitam a vedação à responsabilidade objetiva do agente, que sistematicamente sempre foi proibida no direito brasileiro, o qual prossegue permitindo a punição do erro grosseiro. 2. Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos na Lei 14.230 de 2021 para os atos de improbidade administrativa que tenham sido cometidos antes da sua edição, somente serão computados a partir da data da sua promulgação. Pois é, vamos fatiar algumas questões aqui. Primeiramente, como vimos, a matéria ela termina na manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Logo em seguida, na sessão da quarta-feira, houve o início do voto, na segunda parte da sessão, do ministro Alexandre de Moraes, que é relator neste processo. O voto, na verdade, foi interrompido para a retomada na sessão seguinte, na sessão de quinta-feira, o que nós vamos ver daqui a pouco. Antes disso, vamos ver um seguinte aspecto relacionado a este julgamento. Especificamente, temos a questão da advogada, da procuradora, que foi questionada, está sendo questionada no meio desse processo que vem ao Supremo Tribunal Federal, e essa questão da improbidade administrativa. Mas, no contexto político, essa ação tem um peso muito maior. Vamos conversar com a Gisele a esse respeito. Gisele, este ano de 2022, este segundo semestre particularmente marcado por ser um ano de eleições. E esse processo sobre a lei de improbidade administrativa, particularmente em relação a essa questão da retroatividade da lei, ela incide diretamente na situação de diversos candidatos que estão acompanhando atentamente, com toda certeza, esse julgamento no plenário. Por quê? Realmente isso pode mudar todo o cenário político na corrida rumo à Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional, ao Senado Federal. E isso se dá, Cadu, em razão do seguinte aspecto: a Constituição Federal estabelece que condenações por improbidade administrativa geram a suspensão dos direitos políticos. Então, a partir do momento em que se tem um ato de improbidade administrativa declarado judicialmente e alguém é condenado por isso, ele tem, além da suspensão dos direitos políticos, a perda do mandato e demais consequências, como até mesmo a perda dos bens. Então,
ela fica inelegível porque ela não está em pleno gozo dos direitos políticos. Em razão disso, a decisão que vier a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ela pode impactar diretamente nessas disputas eleitorais, porque ela pode, a partir do momento em que se tem a análise desta legislação e se conclui pela irretroatividade dessa legislação, esses prazos prescricionais que foram previstos pela nova legislação não serão aplicados aos casos anteriores e, em razão disso, essas pessoas que já foram condenadas ou que ainda estão sendo processadas acabam não sendo atingidas por essa nova legislação que traz aí elementos muito mais benéficos do que a redação anterior da lei. Então, é por esta razão que esse julgamento tem sido extremamente aguardado, porque ele pode aí tornar, ele pode mudar essa situação de elegibilidade dos candidatos, daqueles que estão tentando se candidatar para cargos eletivos e que ainda estão com a situação pendente aí na justiça em relação a atos de improbidade administrativa. E o Supremo Tribunal Federal retomou, na quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, esse julgamento desse processo que discute se as alterações na lei de improbidade administrativa feitas do ano passado, como bem disse a Gisele agora há pouco, podem ser aplicadas retroativamente na modalidade culposa. O relator do caso, como vimos, é o ministro Alexandre de Moraes, que retomou o voto e concluiu na sessão da quinta-feira. A reportagem é de Marta Ferreira. A discussão veio parar no Supremo Tribunal Federal porque o INSS processou uma então procuradora que atuou na autarquia entre 1994 e 1998. Ela responde por suposta atuação negligente. A ação teve como base a Lei de Improbidade Administrativa. São considerados atos de improbidade administrativa aqueles que causam enriquecimento ilícito do agente público, lesão ao erário ou violação dos princípios e deveres da administração pública. Em 2021, entraram em vigor mudanças nessa norma. As principais foram a exigência de dolo, ou seja, intenção, para que os agentes públicos sejam responsabilizados e danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade e os prazos de prescrição também ficaram mais curtos. O Supremo Tribunal Federal vai definir se essas alterações podem ser aplicadas retroativamente ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento e aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão deverá ser adotada em casos semelhantes em todo o país. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Na retomada da sessão, Moraes destacou que a norma não prevê uma anistia geral àqueles condenados pela modalidade culposa. Em 30 anos, não houve declaração de inconstitucionalidade da modalidade culposa. Ela foi aplicada em diversos casos, a partir do devido processo legal. Aqueles condenados pela modalidade culposa, as sanções previstas na lei, não receberam uma anistia geral por parte da Lei 14.230, que, inclusive, apesar de sugestões da Comissão de Juristas, que, inclusive, preferiu afastar qualquer regra de transição. O relator também ressaltou que a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é um princípio exclusivo do direito penal. Não há retroatividade da previsão benéfica. Qual previsão benéfica? A revogação do ato de improbidade administrativa culposo por ausência de expressa previsão legal e, repito, sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da administração pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos seria um flagrante desrespeito e enfraquecimento do direito administrativo sancionador. Moraes afirmou que se o Estado atuou de forma regular, o encurtamento do prazo não pode prejudicar a atuação dele. A inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais,
passa a exigir o impossível. Ou seja, que retroativamente o poder público, que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes, cumpra algo até então inexistente. Isso realmente é um absurdo. Como exigir o impossível do poder público, retroativamente? Poder público, você foi diligente, você atuou dentro dos prazos à época existentes. Cumpra agora um prazo que você jamais poderá cumprir porque já perdeu. O relator, então, propôs a seguinte tese para repercussão geral. Primeiro tópico. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa a presença do elemento subjetivo, dolo. 2. A norma benéfica da Lei 14.230 de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. Aplicam-se os princípios da não ultratividade e tempus rege actum aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude de sua revogação expressa pela Lei 14.230, devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente. 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230, de 2021, é irretroativo, em respeito ao ato jurídico perfeito, em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Na sequência da sessão, o ministro André Mendonça apresentou o voto dele. Em relação aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, ele defende a incidência do princípio da retroatividade, cabendo ação rescisória para os casos exclusivamente culposos já transitados em julgado. Em relação à prescrição, o ministro André Mendonça defende a sua aplicação a partir do momento da entrada em vigor da nova lei. Eu defendo a aplicação imediata do prazo de 8 anos para a propositura da ação, inclusive aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, devendo ser computado, contudo, o decurso do tempo já transcorrido durante a vigência da norma anterior. Porque sob pena de eu fazer uma soma de prazos. Depois, a sessão foi suspensa e será retomada na semana que vem. O julgamento, portanto, continua na próxima semana. Gisele, o que significa que temos encontro marcado para a continuidade do acompanhamento ao vivo no direto do plenário desse julgamento importante que marca o início do segundo semestre de 2022 no plenário do STF. Portanto, encontro marcado na próxima quarta-feira. Teremos a oportunidade de acompanhar o voto dos demais ministros e fazermos os comentários acerca dos posicionamentos que vierem a ser colocados por cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se o julgamento será realmente encerrado na sessão da quarta-feira, se teremos pedido de vista ou se ele ainda vai na sessão da quinta-feira. Tudo pode acontecer e nós vamos acompanhar. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.